Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Eu sou o Beto, seu host de plantão, sempre com vocês aqui. Hoje, novamente, dando um tempo pro meu amiguinho, que tá ocupado com as coisas dele lá. E aí eu tô aqui sozinho pra falar com vocês sobre cânon. Canonicidade, cânon, o que é esse trem? E por que será que esse termo acaba sendo tão usado tanto na cristologia não, na teologia, né, na igreja, né, na religião, quanto no mundo nerd? É um assunto que, pelo incrível que pareça, é um termo que se usa nos dois mundos de uma forma muito ampla, e eu quero falar um pouco sobre isso com vocês, então bora nessa! Vamos assim, primeiro, como eu já falei, é um assunto muito falado. E assim, existe muito conteúdo disso na internet, é algo muito estudado, tem muitos livros. E o que eu quero ver aqui é uma coisa mais suave, mais leve, nem quero me alongar muito. Então, se você, por algum motivo, achar que, poxa, sentir que faltou informação, dá uma pesquisada, tem bastante gente fazendo conteúdo sobre isso por aí. É um tema muito importante. Quando a gente fala sobre cânon bíblico, isso é importante. Então, vale a pena saber bem sobre o assunto. E aí é isso, eu recomendo então que você quiser dar uma pesquisada ou até manda uma mensagem para nós, pede alguma coisa específica que quem sabe a gente não traz um pouco mais disso depois. Para agora, eu realmente quero uma coisa mais suave e vamos começar com cânon em si. O que é cânon? A palavra cânon, para você que não sabe, vem do grego, da palavra grega cânon. Olha só, quem diria? Que significa medida, lei, regra, né? A palavra grega seria escrito com K, mas isso é um detalhe, né? E ele vem muito da ideia da cana de medir ou da vara de medir, que é até usada lá no Apocalipse para medir Nova Jerusalém, alguma coisa assim. Então, antigamente eles tinham essa vara, que era uma vara de medir, que indicava qual era a medida, né? Igual a gente tem régua hoje em dia. Então, tudo que está dentro da régua é um cânon. Tudo que está fora da régua está fora do cânon. Essa é a ideia básica, né? Então, tudo que é considerado canônico em algum meio é algo que está dentro da medida, dentro da regra. Então, quando a gente fala sobre igreja, Bíblia e livros bíblicos, os livros canônicos são os livros que estão dentro da regra, dentro da medida que a gente entende que é a revelação de Deus. Então, por isso que a discussão sobre o cânon é tão importante. Via de regra, existem, além de dois cânons, novo e antigo, o antigo existem duas versões, olha só, até três, se você quiser considerar. A Igreja Católica, né, o catolicismo, a teologia católica, tem um cânon deles, e os protestantes é péssima, né? Protestantes têm o cânon deles, né? Nós, protestantes, temos o nosso próprio cânon, que tem alguns livros a menos, né? Por exemplo, Judite, Macabeus e Eclesiástico, alguma coisa assim. Que são livros que não estão no que é considerado o cânone judaico, né? Então, a igreja, depois ali de Jesus, tudo mais, foi formulando a Bíblia, e por algum tempo eles consideraram esses livros, que hoje nós chamamos de apócrifos, como livros canônicos. Quando veio a Reforma Protestante, o pessoal ali da Reforma decidiu mudar, né? Não queremos mais. Por quê? Seja por causa de algum ensinamento específico desses livros que não fazem sentido, ou simplesmente pelo fato de que esses livros não estão no que é canônico para os judeus. Então não faz muito sentido mesmo você ter um livro
que não é canônico para os judeus, e nós consideramos a revelação judaica até ali Malaquias, né? Então não faz tanto sentido. Diante disso, lá na Reforma Protestante, o pessoal decidiu reformular e manter o cânone judaico igual para o protestante. A gente faz uma divisão de Bíblia diferente, né? Eles têm lá Torá, Ketuvim, a gente faz uma divisão diferente, mas é a mesma coisa, né? O mesmo conteúdo. Já a Bíblia Católica, então, né, a teologia católica vai ter esses livros que nós protestantes chamamos de apócrifos, eles chamarão de deuterocanônicos ou de segundo cânon, né? Então eles não são ali da primeira canonização, mas eles são da segunda canonização dos católicos. E são livros que, vejam, talvez alguns desses livros eles até tivessem relevância para os judeus, igual o livro de Macabeus, por exemplo. O livro de Macabeus é um livro que historicamente conta uma história real ali da revolta dos Macabeus, mas entende-se que a revelação ali presente não está correta, né? Então os judeus podem até aceitar o livro no seu sentido histórico. Não, a revolta dos Macabeus é real, mas não há as práticas ali mostradas, até porque na época dos Macabeus ali a prática do judaísmo já tinha sido muito corrompida pela influência de outras nações. Então tem esses motivos. Querem um cast só sobre isso? Deixa aí nos comentários que a gente prepara com carinho, né? Então, tirando o cânone do Antigo Testamento, nós temos o do Novo Testamento. Aí é mais de boa. A Igreja Católica e Protestante seguem o mesmo cânon, os mesmos livros, né? E como é que foi decidido? Esses livros, eu até falei um tempo atrás, né, na última devocional, que esses livros, assim, em algum momento eles eram simples cartas, né? O Paulo estava falando ali, mandou uma carta, era uma carta, não era um livro bíblico, era uma carta, hoje é um livro bíblico. O que mudou? Mudou que nós entendemos que aqueles ensinamentos, eles são maiores do que aquilo, aqueles ensinamentos são inspirados, né? Então, entende-se que é inspirado aquele ensinamento, foi canonizado. Poxa, mas quem que definiu isso? A igreja. Nos concílios, lá, os concílios dos primeiros séculos, ali até século IV, se eu não me engano, fez essas decisões. E eles tinham, assim, mais ou menos, por cima, uns 4, né, pontos que eles usaram para definir, para proteger, e aí, beleza, é isso, vamos considerar. Que é a origem apostólica, então, o texto não poderia ser aleatório. Ou tinha que ser um apóstolo que escreveu, ou um discípulo de um apóstolo, ou um discípulo escreveu as instruções do apóstolo, alguma coisa assim. Então, todos os livros que estão ali, eles são ou escritos por apóstolos ou por pessoas que tivessem alguma conexão direta ali com Jesus, são dali da primeira geração. O Paulo é uma exceção, mas ele teve um chamado direto de Jesus. Jesus aparece efetivamente para ele. E aí os próprios outros apóstolos validaram o ensinamento, validaram as cartas paulinas. Também tem a aceitação universal, ou seja, toda a comunidade ali crente da época, ali até século IV mais ou menos, usavam esses livros, eles concordavam com que esses livros estavam escrevendo, né? Então houve a igreja foi unânime, né? Ó, galera, concordamos? Sim, show. Outra é o uso litúrgico. Então os livros eram muito usados. Esses ensinamentos, eles eram usados. Não era, tipo, sei lá, vou dar um exemplo de hoje em dia. Cântico dos Quânticos quase não é usado nas igrejas. Será que tem que estar na Bíblia? É um exemplo bobo. Mas é mais ou menos isso. Eles usavam, então, eles eram publicamente lidos nas ceias, nesses momentos que as comunidades se encontravam. E a mensagem consistente, né? Observando esses livros, fazendo análise teológica, não há contradição. Todos fazem muito sentido, até porque mais da metade é feito por Paulo, então vai na linha dele. Então, com todos esses pontos, foi concordado. Eles eram ali inspirados pelo Espírito Santo para a revelação bíblica, fechados ali no Apocalipse, que, poxa, é isso, esse é o cânon, é o Antigo e Novo Testamento, ninguém mais mexe. Lá na Reforma Protestante, o Lutero, ele até quis dar uma mexida, ele até, tipo, Tiago, não quero, porque o Lutero era o cara da fé, né? Salvação pela fé, pronto, acabou. E o livro de Tiago é um livro que fala muito de obras e pá. Lutero não gostava muito, mas não dá pra sair mexendo. O pessoal ali da Reforma concordou em mexer no Antigo Testamento, porque fazia sentido ele ser igual ao
judaico, né, o cânone judaico, mas o Novo Testamento não fazia sentido tirar nada, vamos manter, e mantiveram e também não adicionaram nada. Foi uma oportunidade de adicionar novos livros, mas não vamos adicionar nada. Esse é um resumaço, galera, grande resumo sobre cânone, informações gerais, e claro, vejam, a gente pode falar dos concílios, qual foi o primeiro livro aceito, qual foi o segundo livro aceito, qual é o argumento de cada um dos livros do Novo Testamento para ser canonizado. Existe isso. Eu não estou querendo investir tempo nisso aqui, mas eu sei que tem gente que já fez e tem cursos aí que falam, e se vocês quiserem, pedem que nós faz. E agora? E no mundo nerd? Bem, essa ideia da palavra, do cânon, ela indica o que é real dentro daquela história. Da mesma forma que ela indica uma régua de normalização para o texto bíblico ou outros textos religiosos, tá? Outras religiões. A gente tem aqui no universo nerd isso servindo para aquilo que é real dentro daquele universo, o que não é uma história paralela. Por exemplo, Star Wars. Dá o exemplo de Star Wars. Né? Em Star Wars a gente tem muito universo extra, que é conhecido como o universo expandido de Star Wars. E até a Disney comprar a Lucasfilmes e comprar o Star Wars, existiam coisas que eram canônicas, coisas que a gente chamava de Legends, coisas que eram aleatórias e pá. E aí a Disney reorganizou tudo isso para tentar montar um universo que para ela fazia sentido. Então algumas coisas que antes eram consideradas canônicas não são mais, ela mexeu. E aí hoje a gente vai ter séries, filmes, livros, HQs e jogos, e algumas coisas são canônicas. E outras coisas são Legends, ou seja, não fazem parte do cânone principal da história de Star Wars. Né? Então você vai jogar, por exemplo, Star Wars Unleashed, ele é um jogo legal, mas aquilo não aconteceu dentro do universo dos filmes. Aquele é um grande EC, sabe? O Star Wars Visions, que são as antologias de anime do Star Wars, é tudo Legends. Então ele faz sentido dentro do universo, mas às vezes ele mexe com o personagem da forma que não podia mexer, não precisava mexer, coisas assim. Normalmente são histórias mais legais até. Por quê? Porque elas não estão presas a algo. Então eu posso mexer com o Darth Vader sem me preocupar se ele vai morrer ou não, se o personagem vai ter um desenvolvimento diferente do que resulta na série, no livro, no filme. Então o mexer fora do cânone normalmente é bem mais legal do que mexendo no cânone nerd, né? A Marvel e a DC criaram uma boa estratégia para brincar com isso. Tudo que não é canon para eles é multiverso. Isso daqui acontece em um outro universo, tá tudo certo. Aí você tem personagens que são de multiverso, que são tão amados que eles acabam sendo trazidos para os universos canônicos da Marvel ou da DC. E isso acontece direto, né, nos grandes reboots das franquias. Isso acontece muito. Outro universo que eu quero fazer um comentário rápido aqui é o do Alien. É um exemplo que às vezes a gente nem sabe que Alien tem um universo tão grande assim, mas o universo do Alien é gigantesco. Além dos filmes, existem os livros, os jogos, as HQs. E tem muita coisa ali não canônica. Então, às vezes, algo é canônico, outro não é. Às vezes, algo era pra ser canônico e daí eles tiram. Tipo, sei lá, Colonial Marines. É um jogo que não deu certo. Não é canônico, galera, relaxa. É ruim o conteúdo e os caras simplesmente, não, isso aqui não conta. A Alien Isolation, que é um jogo. Não, isso é canônico. Esse é bom. E o complicado do Alien é que, poxa, a história do Alien, a Ripley dorme por 60 anos, depois acorda, daí, sei lá, clone, 300 anos na frente. Então, é muito tempo. Histórias que tem muito tempo, que acontecem em um espaço muito grande de tempo, sei lá, tipo Mega Man, começa em 2000 e vai até 2500, sabe? Às vezes acontece disso, eles trazerem muita coisa, fica muito perdido, aí eles começam, isso daqui não vale, isso daqui é mundo paralelo, isso daqui é um EC e coisas assim. Né? E aí o Alien, pra melhorar, só como se não fosse o suficiente, os caras vão lá e me enfiam Alien vs Predador, é canônico. Olha, então tudo que acontece em Predador é canônico? Não necessariamente, tem que observar. Então, nesses universos de fantasia, a gente vai muito na opinião dos fãs,
o que os produtores querem naquele momento. Mas o termo cânon é usado para essas coisas, e isso que é interessante pra gente, né? A gente que vive aqui nos Dois Nerds e uma Bíblia com esse objetivo de conectar cultura pop, mundo nerd com Bíblia, temos esse termo, que é um termo amplamente usado nos dois universos, no universo teológico, no universo cristão e no universo nerd. Então é muito interessante, eu acho isso uma curiosidade muito legal. É isso, meu povo, como eu falei rapidinho, até porque, convenhamos, com as devocionais, recomendações, eu tenho falado muito, já tem muito voz de Beto por aí, então eu queria ser sucinto aqui, mas falar de cânon, porque, poxa, é importante que a gente tenha esse conteúdo sobre o cânon, canonização, e esses elementos são importantes, e se você quer mais, é só pedir, deixa aí nos comentários, seja no Spotify ou no nosso YouTube, o que você quer saber sobre canonização? Quer um episódio sobre cada um dos livros apócrifos? A gente faz a pesquisa por você, não tem problema. Eu fico por aqui, aguardo vocês nos comentários. Um beijo e um queijo!